Olá, bem-vindas e bem-vindos ao estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Nós estamos num novo trimestre, lição número 4, e hoje nós trocamos de grupo, tá bom? Até aqui a gente veio com os parceiros dos Arautos do Rei, né? E agora nós vamos para um grupo de meninas, fortalecendo e apoiando aqui a participação das mulheres nessa discussão maravilhosa e no estudo da palavra. Bom, compartilhe o nosso link, continua compartilhando para que outros também possam ter acesso ao nosso programa. E eu quero convidar você, vou dar um alô para as meninas. Olá, meninas, Larissa, Ive e Letícia. Daqui a pouquinho elas vão falar, tá bom? A Larissa não falou, pastor, a gente não fala. A gente faz o que a Larissa fizer. Olá a todos, é sempre um prazer. Vou convidar vocês para a gente orar e nós vamos prosseguir. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudarmos a sua palavra e compartilharmos com outras pessoas. Que ela seja uma bênção para os outros, assim como para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, a gente voltou a estudar a lição sobre sofrimento provados pelo fogo. Eu, particularmente, apesar de ser uma repetição, não faz tanto tempo que a gente estudou sobre isso, né? Mas eu, particularmente, acho que é um assunto muito, muito importante. Porque volto eu de novo à igreja de Laodiceia, mas um dos 3 remédios que Jesus recomenda para a igreja de Laodiceia é que Laodiceia precisa aprender a sofrer sem perder a fé, ou a sofrer e crescer na fé, né? Então, é uma dificuldade muito grande que a gente tem. Jesus sabia que a gente seria essa geração do anestésico, né? Ele sabia que a gente seria uma geração que menos sofreria e que, por causa disso, provavelmente questionaria mais Deus quando o sofrimento acontecesse. Vendo a face do ourives, é a lição número 4, a gente vai com a Larissa. E aí, Larissa, o que você tem que apontar para a gente? Olha, pastor, é sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito de participar da lição da Escola Sabatina. E quando eu vi o título dessa lição, eu não pude deixar de pensar na lição do Crisol, há muito tempo atrás, quando eu era uma garotinha e apresentava o Código Aberto. E aí, como que você esquece uma palavra como Crisol? Porque foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, né? Que é a plaquinha que coloca o ouro que vai lá no forno, no fogo, enfim, para purificar o ouro. E aí, eu fiquei pensando, né? Tipo... Oi? Fazendo um parênteses, né? Nós temos um outro grupo mais recente aqui, onde faz parte o Marcelo Rezende, que participava bastante com você lá. É verdade. Vamos, de repente, o pessoal pode achar aí do aberto do Crisol, vai ser engraçado ver eu assim, mais magrinha, mais juvenil, assim. Todos nós éramos mais jovens na época do Código Aberto, Larissa. Pois é. A Letícia, por exemplo, era uma baby. Então, é um prazer ter ela com a gente hoje aqui. Daqui a pouco ela se apresenta, né, pastor? Mas eu só vou dar uma introdução aqui, porque, evidentemente, a parte de sábado está falando de uma experiência de uma pessoa que levou na Índia os alunos para ver como que o ourives fazia, né, para purificar o ouro, colocava outros elementos. O tamarindo, o que tamarindo faz junto no ouro? Eu ia pesquisar isso, acabei não pesquisando. Mas, enfim, para purificar o ouro e tudo mais. E aí o ourives, eles perguntam, e como é que você sabe que está pronto? Quando eu consigo ver a minha face no ouro e tudo mais. Analogias à parte, que é bonitinho e tudo mais, já que a gente está falando sobre a face do ourives, eu estou um pouco sobre essa ideia do sofrimento, né? Porque eu fiquei pensando, por que a gente está estudando de novo essa lição do Crisol e tudo mais? Às vezes parece que a gente quer fortalecer uma teologia do masoquismo, entendeu? Tipo, ver, nossa, porque se Deus está infligindo sofrimentos em você, ele deve gostar de você, ou tipo, Deus é assim mesmo, né? Olha, ele quer que seus filhos sofram, porque não tem outro jeito de eles se salvarem. E aí eu fiquei pensando, primeiro que não é nada disso, né? Deus, ele não é um sádico cósmico que tem prazer em ver o ser humano, pelo contrário, ele nos criou para sermos a sua imagem e semelhança, em plenitude, felicidade, em amor, em todas as coisas boas. Jesus disse, eu vim aqui
tenham vida em abundância. Né? Exatamente. Contudo, o sofrimento, desde que o pecado entrou no mundo, é parte da vida, parte da natureza do planeta Terra. Todos sofremos, toda criação sofre. Ellen White diz que a natureza é gênio de dor. Então, por causa do pecado. Só que o que acontece? Eu acho que, sei lá, dos anos 2007, 8, 9, quando foi a lição do Crisol para cá, caramba, o iPhone já está em 13ª, 14ª edição, entendeu? A tecnologia aumentou muito, o nosso conforto aumentou muito. E de um tempo para cá eu tenho percebido que as pessoas elas estão mais cientes do seu direito. Por quê? Porque a partir do momento... É uma coisa... Desculpa eu ficar elocubrando muito, mas foi uma descoberta que eu tive que faz bastante sentido. A gente tem muito mais conforto agora do que há 10 anos, tá? E o conforto é uma coisa adquirida. Você compra conforto. Tá? Você quer um frescor no verão, você compra um ar-condicionado, entende? Às vezes a riqueza nos países ricos é medida por quanto ar frio você consegue ter na sua casa. Então, o que acontece? A partir do momento que você compra o seu conforto, você acha que você tem direito a essas coisas. O que vai minorando na gente o sentimento de graça, que é alguma coisa imerecida. Ou seja, o sofrimento ele passa a ser um intruso, mas um intruso no meu direito, não na minha natureza, no meu direito. Então, eu acho que eu não tenho que sofrer. Eu faço qualquer coisa. E, ai de Deus, se acontecer alguma coisa de sofrimento, não é assim. Isso me ocorreu, Deus está aqui comigo, Ele é o ourives, que está passando calor, que está me vendo no fogo, que está me purificando. Não, a gente acha que a gente tem o direito ao prazer, à felicidade infinita, e que a gente não tem que passar por isso. E isso pode ser a causa de várias coisas. Então, assim, ficou muito fácil a gente achar que a gente tem direito às coisas. Pelo fato da gente comprar alguma coisa, a gente tem direito a isso. E aí, o que acontece? O foco fica na gente, nunca em quem nos oferece, ou nem mesmo no que a gente adquire, entende? Aí fica muito difícil, porque quando a gente transfere esses princípios para o mundo espiritual, a gente perde de vista que nos princípios do reino de Deus que funciona é a graça. E isso faz com que o nosso foco seja Jesus Cristo e nunca a gente. A gente nunca terá direito a nada, nem a vida, nem o ar que a gente respira, a nada. E durante toda a trajetória da história da humanidade, o sofrimento e a nossa ligação para com Deus sempre foi uma virtude, uma maneira em que Deus, a gente podia sentir mais de perto o suor de Deus com a gente no calor da fornalha. Só que a partir do momento em que a gente prefere comprar o ar-condicionado, do conforto, da conveniência, fica muito difícil a gente ver a face de Deus. Porque aí a gente se fecha num canto para o friozinho não passar e a gente não perder o nosso conforto, né? E daí fica muito difícil ver a face do Criador. Achei muito interessante a análise, viu? Também que eu gosto mais de ventilador do que de ar-condicionado. Sabe que essa questão que a Larissa pôs foi muito inteligente, porque a lição vem mostrando para nós uma necessidade que o ser humano tem, na prática, de reproduzir a imagem de Deus, mas nós não sabemos, Larissa. Naturalmente, eu desejo atender os meus interesses, comprar o meu conforto, fazer do meu jeito. E essa lição, ela é a contramão do valor atual da humanidade, porque a humanidade não tem essa consciência da necessidade da imagem de Deus. E o propósito de Deus é refletir a imagem dele na humanidade para que outros possam conhecê-lo. Agora, eu penso que a lição também chama a nossa atenção, no meio do sofrimento, na forma como nós reagimos, pastor Fernando, Letícia, Larissa, quem nos escuta. Porque o fogo refinador vem, sim, para purificar a nossa vida, vem para exatamente nos tornar mais semelhantes a Jesus, mas como é que eu reajo? De que forma eu tenho reagido no meio do sofrimento? Porque se eu me acho no direito de ter conforto, de não sofrer, muitas vezes eu faço de tudo, porque religiosamente eu penso que se eu obedecer, eu não vou passar por sofrimento. E quando eu passo por sofrimento, eu acho injusto. E aí eu quero me manifestar.
e tornar novamente as coisas do meu jeito ou dentro do meu direito. Essa lição fala, assim, forte ao meu coração, ainda mais eu que trabalho com direitos, Larissa, que não gosto de injustiça, pastor, para aprender a me calar mais vezes, mas, acima de tudo, me leva a refletir. Até no comentário da lição, se compartilha conosco dizendo assim, que quando nos advêm provas, nós não devemos nos deter na grandeza das dificuldades, sentindo que não podemos ter alegria no Senhor. Porque é muito fácil, quando a gente passa pelo sofrimento, nós olharmos para o tamanho do sofrimento, falarmos do sofrimento, falarmos dos nossos sentimentos. Nós passaremos por depressões, por ansiedades, por problemáticas emocionais. Mas como reagimos no meio destes fogos que nós enfrentamos, é o que importa no momento. Afinal, a fé serve para o caminho, para o meio do caminho, não é para o final dessa nossa jornada. A fé serve para o meio do caminho. Talvez o fogo, para muitos, a dificuldade seja se ajustar a um novo emprego, como diz a própria lição, ou numa nova casa, ou num relacionamento, ou até mesmo dentro da sua própria família. Ou uma enfermidade, ou um prejuízo financeiro. Não dá nem para catalogar, eu penso, que tipo de fogo. A lição comenta da luta que Jó teve, que é inigualável, né? Tudo que Jó enfrentou, o que ele perdeu. Mas o opositor desafiava a Deus testando Jó. E Jó manteve a fé. Fé é uma questão de decisão, não é sentimento. É uma questão exatamente de suportar a adversidade, porque eu conheço aquele que está comigo. Então, funciona mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo inocente. A Sara, para tomar vacina, eu fiquei falando várias vezes para ela, assim, Sara, vai doer um pouco. Ela, mamãe, não tem como não doer? Eu falei, não, vai doer. Vai fazer uma picadinha, vai sair sangue, depois vai passar. Ela, mamãe, é rapidinho? Aí eu falei, é rapidinho, mas vai doer? Vai doer. E aí depois ela olhou para mim e falou assim, você segura a minha mão? Aí eu falei, estarei com você e eu posso pôr você no meu colo. Ela, não, basta que você segure a minha mão. E ela tem 3 anos e meio. E ela sabe que a mamãe sempre fala a verdade para ela, ainda que doa. O que eu quero dizer é, ou você se apega à mão de Deus no meio do seu sofrimento, na certeza de que, a despeito de, Deus estará contigo, e você receberá o suporte necessário para enfrentar, ou você se apega ao sofrimento e entrará em desespero. Porque é uma escolha humana, dependendo daquilo que nós priorizamos. E na nossa vida, as provas nos servem para nos purificar e, sim, para nos fortalecer. Não é o caminho mais fácil, pastor, é o caminho mais desafiador. Mas se cumpre o propósito, que não dá para entender. Eu acho que só na eternidade a gente vai compreender por que Jó passou por tudo isso. Por que uma mulher que estava fazendo meu cabelo me contou que o marido dela morreu de Covid, ela sobreviveu e ela passa necessidade. Daí eu perguntei, como é que você está vivendo? Ela, eu sigo vivendo, porque eu tenho vida, ela fez assim. Então, cada um reage na porção da fé que tem e depositando naquilo que confia ou naquele que confia, ou no conforto, Larissa. E aí você vai enlouquecer tentando buscar uma justificativa humana para o sofrimento, ou naquele que se propõe a segurar a sua mão apesar da picada e do sofrimento e estará com você. Sabe que eu durante muito tempo eu não gostava do livro de Jó, não, porque eu achava muito injusto, né? Deus fazer aquela competição, entre aspas, com Satanás, né? E o Jó sofrendo. E eu só comecei a apreciar o livro depois que eu descobri que, na verdade, aquela é a história de todos nós, né? O Jó estava representando todos nós, ou seja, existe um grande conflito entre o bem e o mal acontecendo o tempo todo. Satanás está o tempo todo tentando tirar a nossa fé, tentando nos acusar perante Deus, e Jesus está o tempo todo lá com o seu sangue, dizendo, não, eu pago o preço do meu sangue para ver, e pago por meu filho, né, pela Larissa, pela Ive, pelo Fernando, né, pela Letícia, por todos. Eu pago esse preço, né? Então, é Deus dando a garantia, né? Ele já deu essa garantia, né? E a gente é chamado para participar com ele. Letícia, bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui falando do assunto que mais aquece meu coração, que é Jesus Cristo. Obrigado, querida, que bom que você está aqui com a gente, viu?
Conta pra gente onde é que você mora, o que você faz. Então, eu sou de Jacareí, São Paulo, eu sou casada e estudo jornalismo e trabalhei por muito tempo com a amada Larissa. Ah, que legal. E agora nós temos a lição de quarta-feira, Letícia, que está na sua mão. Isso mesmo. O tema, as últimas palavras de Jesus, né? Ele traz para terça-feira. Terça-feira. Quer falar de novo, pastor? Não sei. Não, tudo bem. Não, tudo bem? Pode matar. Tá bom. Então, na terça-feira, a lição traz para a gente o tema As Últimas Palavras de Jesus, né? E a importância que o caráter, na verdade, que o sofrimento tem no nosso desenvolvimento do caráter e como o caráter é importante para Deus separar quem vai para o céu e quem não vai para o céu, né? Então, aí a lição traz para a gente 2 exemplos, que são 2 parábolas, que estão em Mateus 25, a parábola das 10 virgens e a parábola das ovelhas e dos cabritos, né? E como o caráter é um fator importantíssimo para a separação do povo de Deus na vinda de Cristo, né? Do povo de Deus, não, né? Na verdade, do povo de Deus e dos ímpios. E caráter sempre foi uma palavra, uma incógnita para mim. Eu lembro que quando eu era criança eu via caráter, característica, e eu perguntava para minha mãe o que significava, e ela explicava, né? Para mim, na minha casa sempre foi procurar no dicionário, sempre a procura no dicionário, e era um negócio tão abstrato assim, que sempre ficava muito difícil de entender. Então eu voltei também nesse estudo no dicionário para lembrar o que é caráter, que é a nossa formação moral, a honestidade, o conjunto de qualidades boas ou más que distinguem pessoas ou povos, são nossos traços distintivos, né? E aqui a gente vê que o caráter é importante para definir a forma que a gente age. O caráter é importante porque ele define o que a gente faz ou o que a gente não faz. Que caminho a gente vai seguir, se a gente vai se entregar a Cristo, se a gente não vai se entregar a Cristo. E como a gente está falando do problema do sofrimento, né? Inclusive, voltando ao ponto que a Larissa trouxe, de como a gente está confortável, de como é difícil a gente agir, eu lembrei do livro O Problema do Sofrimento, de C.S. Lewis. E ele traz para a gente lá como era a vida do ser humano ainda no paraíso. Então, o que a gente tinha? A gente tinha o ser humano inteiramente ligado a Deus. A gente tinha uma entrega ao Senhor que era automática. Então, a escolha do ser humano, o que era automático, diferente do que é hoje, né, que é uma natureza caída, era escolher a vontade do eterno, diferente do que é hoje. Hoje a gente não tem mais essa auto-entrega, né? Então eu vou ler um trechinho aqui o problema do sofrimento. No mundo como conhecemos hoje, o problema está em como recobrar essa auto-entrega que existia no paraíso, né? Não somos apenas criaturas imperfeitas que devem ser aperfeiçoadas. Nós somos, como disse Milman, rebeldes que precisam depor as armas. A primeira resposta, então, à pergunta da razão pela qual nossa cura deve ser penosa, é que render a vontade que por tanto tempo reivindicamos como nossa é em si mesmo uma dor cruciante, onde quer e como seja isso levado a efeito. Até mesmo no paraíso, fiz supor que exista uma autoaderência mínima a ser vencida, embora a vitória e a rendição constituísse ali uma expressão de arrebatamento. Render, porém, uma vontade inflamada e tumefata por anos de usurpação é uma espécie de morte. Daí a necessidade de morrer diariamente. Por mais que julguemos ter esmagado o eu rebelde, vamos sempre descobri-lo vivo. O fato de, neste processo, não poder apresentar-se sem sofrimento é suficientemente testemunhado pela própria história da palavra mortificação, né, que é um conceito desenvolvido pela história da igreja. Então, para o desenvolvimento do nosso caráter, que no fim é o que vai definir
Se nós vamos aceitar o convite de Cristo ou não, o sofrimento é um ponto fundamental, é um ponto essencial. Não dá para a gente desenvolver o nosso caráter nesse mundo sem o sofrimento. E outra coisa que ele traz para a gente é que o sofrimento é a única coisa identificável, é a única coisa que a gente ouve, porque Deus sussurra em nossos prazeres, ele fala na nossa consciência, só que o sofrimento é gritante. O sofrimento é o megafone nesse mundo imerso nos prazeres e no conforto, como a Larissa falou. Então, essa dor que a gente sente, a física, né, que é uma coisa que é impossível não se aperceber, também é uma forma que Deus se utiliza para falar a nós, para nos desenvolver, para que no fim a gente possa viver para sempre com Ele. É interessante que qualquer religião concorda com isso. Pode ser a crença que for, sempre, em qualquer filosofia religiosa, o sofrimento, aliás, religiosa e não religiosa, né? O sofrimento, ele é uma ferramenta para aperfeiçoamento do caráter e da espiritualidade das pessoas, né? Vamos para quarta-feira, os sábios. Menos no narcisismo, né, pastor? No narcisismo a gente evita o sofrimento a qualquer custo. E isso os filósofos hoje em dia começam a se preocupar, né? Porque a gente tem uma geração extremamente fragilizada, que não consegue lidar com crítica, que não consegue lidar com frustração, que não consegue lidar com perda. Porque, assim, a frustração e o sofrimento são coisas para adulto. E eu tô pensando aqui, né, que de repente quem nos assiste deve estar pensando assim, mas esses 3 aí, esses 4, tomaram leite aí, tá todo mundo bem, não tá com problema para pagar aluguel, tem dinheiro para botar gasolina no carro, entendeu? Consegue pagar o leite a R$7. Eu quero ver, falar mesmo, não sabe o que eu tô passando, eu passo por sofrimento de verdade, eu nem tô me preocupando com essas coisas, né? Porque, assim, como a Letícia disse, o sofrimento, ele é um tutor que pega todo mundo, entendeu? São vários níveis de sofrimento, são várias circunstâncias de sofrimento, mas se tem uma coisa que é inerente e que pega todo mundo, é o sofrimento. Tem gente que sofre física, tem gente que sofre mental, emocional, espiritualmente, mas isso, a gente não... é uma ilusão, não é uma ingenuidade, é uma ilusão e uma negligência a gente pensar que a gente não vai sofrer. E como a Letícia... Só que assim, e também não é uma coisa de tipo, uhul, tô sofrendo, que beleza, Deus gosta de mim. Não é isso, sabe? Ou, pastor, porque assim, eu tava pensando também, tem algumas religiões que pensam em Deus como esse... eu acho que é tipo assim, é um grande... chato, malandro, assim, que fica tentando fazer pegadinhas para o ser humano cair para ver se a gente vai conseguir ou não louvá-lo, adorá-lo, ficar fiel e tal. Mas, pô, se nem o Silvio Santos consegue inventar tanta pegadinha, pô, não, para, Deus não vai perder o tempo dele fazendo pegadinha para ver se, olha, caiu, não caiu, ó, tô de olho em você. E, infelizmente, a gente vê, né, outro dia eu fiquei aí horas assistindo uma personagem aí da cultura popular que está fazendo bastante sucesso e é muito amargurada com as coisas de Deus, sabe? A maneira que tem uma parte dedicada, uma pessoa que fala de literatura, inclusive, uma voz da literatura, e sempre que fala da Bíblia faz questão de mostrar, tipo, um Deus sanguinário, um Deus que manda matar criança, grávida, homem, mulher, velho, entende? Tipo, mostrando uma faceta de um Deus que é muito ruim. Eu consigo entender de onde vem isso. Perdeu uma mãe com câncer, sabe? E eu acho que Deus olha com misericórdia porque Ele entende o nosso sofrimento. Ele tá lá com a gente no nosso sofrimento. E, assim, é muito duro passar por esses momentos. E aí, como vai chegar agora nessa parte que me compete da quarta-feira, a questão dos sábios, né? O que esse sofrimento ensina pra gente, que foi o fio que a Ive começou a puxar, né? Como que a gente reage em relação a isso? E, Ive, eu também tenho uma sede de justiça muito grande. E, na verdade, tipo assim, eu não quero ser o ouro lá na fornalha. Eu sou um coquetel molotov. Eu sou, na verdade, eu sou um maçarico. Eu não tenho paciência, eu não quero, eu quero brigar, eu quero xingar, eu quero esganar.
ensinar, sabe? E eu quero, e eu não acho assim, tipo, eu não fico falando, ai, Deus, dono meu caráter, minha vontade é, põe esse desgraçado na minha frente, que eu quero sacar a cara dele, entendeu? Desculpa, mas é verdade, entendeu? E assim, também quem fica assim na atitude cínica de que isso não acontece, de que o sofrimento, sabe, vai guardar isso, Freud explica, uma hora vai sair de algum jeito, entendeu? A questão é entregar para Deus. Por quê? E aí vem uma coisa que eu aprendi numa época de muito sofrimento na minha vida. Em 2019, minha irmã foi diagnosticada com câncer e eu fui para os Estados Unidos e aí a empresa onde eu trabalhava me deu a benesse de trabalhar à distância. Olha, little did they know, poucos saberiam que todos teriam que trabalhar à distância depois de 1 ano e pouco. Mas, enfim, eles fizeram tanta pressão na minha cabeça que eu fiquei pensando assim, meu Deus, se eu não entregar, que tipo de ser humano serei eu? E às vezes eu preferia, tipo assim, meu Deus, vou me jogar do 2º andar porque eu não quero ficar devendo nada para ninguém. E aí, tipo, isso vai alimentando um sentimento de angústia, às vezes de amargura. E aí eu escutei um sermão, eu ia caminhar todos os dias, assim, né? E eu ficava escutando o sermão, que era uma época muito angustiante, de muito sofrimento para mim. E porque eu estava acompanhando a minha irmã nos Estados Unidos fazendo quimioterapia. E aí eu escutei um sermão maravilhoso, e eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou voltar a falar porque é uma máxima que me acompanha. Todas as pessoas que têm um senso de justiça muito forte, eles tendem a ficar com raiva. E que bom, porque a Bíblia diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas olha o processo, porque Jesus, ele condensa isso numa equação muito breve. Mas acontece que é o seguinte, quando a gente fica com raiva, porque, assim, injustiça, a gente não foi feito para injustiça. A gente foi feito para justiça, né? Então, porque Deus é justo. Mas quando a gente fica com raiva, o que a gente quer? Que as coisas se consertem do jeito que a gente está vendo. E, de repente, nosso jeito é o certo. Mas se as coisas não se resolvem, a gente fica amargurado. A amargura faz um pocinho de veneno que vai corroendo o nosso coração. A amargura armazenada, decantada em puro veneno, ela vai se tornar em descrença. Porque o que acontece? A gente começa a duvidar do juiz. Então, a sabedoria nesse processo, né, que é a parte que me toca, nesse processo de aprendizado pelo sofrimento, é confiar no juiz. A gente não pode esquecer que o nosso ourives, ele não fica com uma pá lá longe, tentando colocar a gente no fogo. Ele está na fornalha. Ele está conosco no fogo. E a gente não pode perder isso de vista, senão a gente não aprendeu nada nessa vida. Eu diria não perdão também. O não perdão também, ele produz isso. Porque a gente acha que o sofrimento ele vem só... é quando alguém fica doente, é isso, é quando eu perco o emprego. Então, não. Quando eu sou traído também, quando outro ser humano me causa mal, né? E a gente sempre acha que o perdão é para o outro perdoar o outro, né? Mas quando acontece com a gente, não, mas é porque essa pessoa, ela foi muito longe, ela fez isso e fez aquilo e tal. E a gente fica cultivando isso, né? E é muito difícil também a gente perceber que a gente está num processo de sofrimento, mas que é para o crescimento. Porque as coisas começam a dar errado, tal, um monte de coisa dando errado, você vai entrando naquele parafuso, e é muito bom. Quanto antes a gente detecta, diz, opa, estou entrando num estágio de sofrimento. Isso aqui é uma lição, né? Como eu digo sempre para Deus, eu digo, Senhor, só me ajuda a não repetir essa matéria, porque eu não quero fazer ela de novo, né? Então, aprender daqui e passar para frente, né? Então, assim, a gente tem que detectar, quanto antes a gente detectar que nós estamos num processo de purificação e que esse sofrimento pode redundar em bênção para a gente, melhor. Vamos passar para a parte de quinta-feira, caráter e comunidade. Volta aí, Ivy. E aí, falar do sofrimento e falar de comunidade, eu penso que tem tudo a ver, pastor Fernando. Pelo seguinte, quando nós escolhemos pertencer à família da fé, nós devemos andar juntos. Tem muita gente que pensa assim, não, minha vida com Deus é um assunto particular. Ou o meu sofrimento, o nível do sofrimento que eu passo não é igual ao do da Larissa. Então, ninguém entende a minha dor, eu vou passar sozinha.
tá, Letícia? Como você não entende, nunca passou por isso, eu vou passar sozinha a minha vida. No entanto, a lição realça que é exatamente através da comunhão uns com os outros que a nossa mente é renovada. É através da comunidade que nós, como corpo da igreja, como está escrito ali em Efésios, né, que descreve a igreja como corpo, e acaba sendo Jesus a nossa cabeça, que nós buscamos a plenitude em Cristo. Sabe por quê? É quase que, assim, sobrenatural perceber pessoas que em sofrimento ou enfrentando dores nessa vida das mais diversas, seja concedendo perdão, vivendo a despeito do leite ser R$7, ou ainda enfrentando câncer, como a Larissa falou. Apesar dos desafios que essas pessoas enfrentam, é quase que sobrenatural perceber que elas louvam, que elas seguem, escolhendo desenvolver o caráter, como disse a Letícia, a imagem de Cristo. Afinal, o propósito de Deus na Terra, através de Jesus Cristo, ao escolher uma comunidade que são os seus filhos, é exatamente que nós reflitamos o seu caráter. Esse é o foco do plano da eternidade que Deus tem para nós, é refletir o caráter. E ninguém vai chegar no céu divergindo, pastor Fernando, cada um com a sua opinião, cada um levantando o troféu para o seu sofrimento. Não, eu estou aqui porque o meu sofrimento foi maior do que o da Larissa. A Larissa falou do nível de sofrimento, que existem níveis, mas no céu ninguém vai estar na primeira plateia porque sofreu mais, e o pastor Fernando na segunda porque sofreu menos. A lição comenta que Deus está exatamente burilando o nosso caráter, porque nós todos chegaremos em unidade. Refletir o caráter de Deus é importante para nós defendermos a honra do Senhor. Perceba que em nenhum momento Jó, quando enfrentou o sofrimento, ele desonrou a Deus ou falou mal de Deus, que é o que a Larissa aqui ventilou para a gente com o que a literatura tem feito. Porque Deus é sanguinário, porque Deus é injusto. É muito comum, humanamente falando, de enfrentar sofrimento e desonrar a Deus. E o sofrimento não tem nada a ver com Deus, tudo bem? Tem a ver com o pecado, com essa vida. Muitas vezes a minha irmã tem enfrentado um problema de saúde que é delicado, e às vezes eu pergunto até para o meu marido, eu falo, poxa, Douglas, por quê? É a pergunta que pega, né, Larissa? Por quê? Douglas, porque nós estamos num mundo de pecado, não é isso? A resposta, ela é muito própria, apesar do sentimento ser divergente. E a busca em conviver em comunidade, que é o convite final dessa lição, é exatamente para que nós possamos refletir o caráter de Deus e então lembrarmos, apesar do sentimento, que o caráter de Deus é o foco do povo remanescente. Refletir o caráter de Cristo em comunidade, então não só sou eu, é o pastor Fernando, é a Letícia, em comunidade, é importante porque dá um testemunho convincente e contracultural para o mundo. Hoje, o mundo tem pregado para nós um caráter muito divergente do caráter de Cristo. Então, é o caráter da justiça, Larissa, do comodismo, do conforto, do hedonismo, do eu, quando o que Cristo chama a nossa atenção é exatamente isso. Pastor Fernando, eu fui injustiçada, mas eu vou dar o perdão. Tá bom? Eu vou conceder o perdão, porque em algum momento eu também fui justiceira ou fui injusta com alguém. Não existe um limite no qual eu sou mais santa do que a Letícia, ou eu sofro mais do que o outro. Cada um na sua medida de fé, eu penso que enfrenta, sim, confrontos, desafios, sofrimento e dores. E mais do que isso, o caráter é desenvolvido na comunidade, não é sozinho. É preciso estar em comunidade. E eu penso que nos dias atuais, pós-pandemia, isso está mais importante ainda, porque houve uma negligência das reuniões e do meio designado que Deus nos deu para levar seus filhos para a unidade. Há uma tendência de cada um querer comungar em comunidade do seu próprio jeito. Então, adaptar, esquecendo da importância de nós estarmos em corpo. E é através exatamente do corpo, desta unidade, e não é unanimidade, eu não estou falando de unanimidade, mas é a unidade, cada um tendo sua habilidade, para nós desenvolvermos a nossa mente em unidade com Cristo, comungando uns com os outros. Então, a dica que eu compartilho, até por experiência própria, se você está passando por alguma dor, compartilhe, peça ajuda. Coloque as pessoas que estão ao seu redor cientes da sua necessidade. Porque se o que você precisa, Larissa, é leite, você não me disser, eu não tenho como acertar. E talvez eu te dê chocolate achando que eu estou atendendo sua necessidade.
Eu lembro que quando a minha mãe perdeu a visão, nós levantamos uma bandeira. Eu achei minha mãe muito corajosa, porque ela compartilhou isso com todo mundo, falou, pediu oração no decorrer do período da cirurgia, mas nós recebemos tanto amor, tanto carinho e tanto conforto, que Deus usou as pessoas para trazerem aquilo que nós precisávamos naquele momento. Então, se você que está enfrentando uma dor, eu vou resumir numa frase de um amigo meu que é psiquiatra, pastor Fernando. Ele diz assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. E eu entendo isso cada vez mais, porque nós passaremos, sim, por dores e sofrimentos, mas a forma como você vai escolher sofrer neste enfrentamento, ela é sua. Ou você compartilha na comunidade, pede ajuda, e se pega realmente, se apegue às mãos do Senhor, de que o Senhor está contigo e que a sua fraqueza vai ser fortalecida pela força do Senhor, ou você escolhe passar por isso sozinho e vai ter desespero? Então, Ive, o que me chama a atenção é o seguinte, é que nós não podemos comparar nada uns com os outros, nem o tamanho da fé do outro e nem o tamanho do sofrimento do outro, né? Existem níveis de tolerância diferentes para a dor, né? Você sabe disso, né? Isso aí é químico, né? Isso é somático. Tem pessoas que toleram mais a dor e pessoas que toleram menos a dor, né? Tem pessoas que tratam o dente sem anestesia, tem a maioria das pessoas que é anestesia, né? Então, o sofrimento é a mesma coisa. Eu não posso dizer, eu sofri mais do que a outra pessoa. Não tem como. Eu queria também destacar uma coisa que aconteceu aqui na lição da quarta-feira, porque aqui fala do momento da angústia de Jacó, que vai acontecer logo no finzinho de tudo, antes de Jesus voltar. Muita gente fica preocupado com essa coisa da angústia de Jacó. Mas, como eu costumo ver isso aí, uma amiga nossa, que teve uma menina com uma deficiência, né? Era uma deficiência muito rara, e ela fez de tudo para salvar a menina viveu até 10, 11 anos, e no meio do sofrimento dela, ela já com problema nas costas, que tinha que levar a criança para cá e para lá e tudo, e aí uma pessoa perguntou para ela, mas como é que você aguenta tudo isso? Ela diz, olha, se alguém me dissesse que eu ia passar por tudo isso, eu ia dizer, eu não aguentaria. Mas a força vem vindo a cada dia. Lógico, você tem vontade de desistir inúmeras vezes, mas a cada dia vem a força para aquele dia. E é assim, é desse jeito. A gente aguenta cada dia, Deus dá a porção para cada dia, para o sofrimento, para a fé, para tudo que a gente precisa para sobreviver nesse mundo e para viver com alegria, apesar de todo esse sofrimento, né? Deus proporciona isso tudo para nós. Gente, vou encerrar a lição. Quero agradecer a participação de vocês. A gente se vê na próxima lição. Alguém gostaria de falar alguma coisa ainda antes de a gente terminar? Então, vamos terminar. Eu vou pedir, então, para Ive orar conosco. Ive, ora conosco, por favor. E lembrando você que depois da oração, o pastor César Reis continua com a gente, para você que é professor da Escola Sabatina, receber as dicas preciosas que ele tem para passar. Tá bom? Vamos lá. Querido Deus, é um privilégio nós relembrarmos as promessas da Tua Palavra e juntos aqui, como povo que somos Teus, e aqui confessamos mais uma vez, te pedimos, Senhor, nos usa e nos fortaleça, nos permita resistirmos às provas que temos a enfrentar e que temos passado, concedendo Teu Santo Espírito, caminhando conosco e nos dando a certeza e a convicção de que logo mais estaremos no lar celestial contigo também. Abençoa cada um que está acompanhando, seus familiares, também toda a equipe que aqui grava e compartilha conosco esta oportunidade. Abençoe também ao pastor Fernando, sua família e cada um de nós. No nome de Jesus, amém. Amém. Então você continua com o pastor César Reis. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, meninas. A gente se vê na próxima lição. Tchau. Olá, irmãos, diretores e diretoras da Escola Sabatina. Como é bom a gente poder ter este momento tão importante com vocês a cada semana. Você sabe que este é o canal para você ter aqui algumas instruções, algumas orientações, sempre depois da lição, coordenada pelo pastor Fernando,
Nós temos aqui um tempinho para conversar, para trazer algumas informações, algumas dicas para que você exerça o seu ministério, o seu pastoreio como líder da escola sabatina da melhor maneira possível, não é? Bom, esse aqui é o nosso guia de estudo. Nós estamos estudando durante esse trimestre, falando sobre provados pelo fogo, né? Você tem visto aí que os desafios da vida, eles têm sido uma maneira de Deus nos ensinar a termos mais confiança nele e vivermos através das provações que nós recebemos do Senhor, para estarmos mais conectados com ele e mais confiantes no Senhor, né? Bom, essa semana eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o auxiliar da escola sabatina. Esse auxiliar, você sabe que todo diretor da escola sabatina, ele tem acesso a isso. Nós aqui no escritório, nós sempre tentamos fazer com que chegue nas suas mãos o mais rápido possível. Agora é importante você olhar também o auxiliar como um todo, né? Nos últimos anos, nós temos feito o Informativo Mundial das Missões através do vídeo, né? As igrejas que eu tenho ido, sempre através do vídeo. Esse vídeo que a divisão também prepara, que a igreja prepara, né? E ele é muito bonito, ele é muito bem feito. Mas eu queria dar uma sugestão para você aqui, ó. A carta missionária, o informativo missionário, no próprio o auxiliar da escola sabatina, nós temos aqui, não é, todas as mensagens, o informativo de todas as semanas, né? Você sabe disso. É importante, às vezes, vocês criarem também aí no seu distrito, na sua igreja, criar algo diferente, algo novo, sabe? Não ficar na mesmice. Porque a gente às vezes fica na mesmice, sempre lá no vídeo, não é? Você chega na igreja, sempre é o vídeo. Eu me lembro quando criança, né, e adolescente, que a igreja dava uma oportunidade para um jovem, para uma moça, para um moço, ele falar ali, ele trazer o informativo missionário das missões, e isso ajudava bastante. Isso motivava ele, isso preparava também para que futuramente ele fosse pregar na quarta-feira, no domingo, depois no sábado. Ele sempre começava com o informativo, a gente chamava de carta missionária, né? Então é importante, diretor, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso hoje. O vídeo é importante? Ele é muito importante. É necessário? Também é necessário. Mas fazer sempre com vídeo, nós perdemos uma oportunidade de trazer um pouco de criatividade para a escola sabatina, e para usar também algumas pessoas talentosas da escola sabatina, tá bom? Então, hoje a minha dica para você, a minha sugestão para você é que aí na sua igreja, de uma maneira ou de outra, vocês possam ter um pouquinho de criatividade para poder motivar outras pessoas também a participarem da escola sabatina através do Informativo Mundial das Missões, tá bom? Eu espero que isso aí seja uma motivação para você, coloque em prática. E nós vamos gerar pessoas também melhores preparadas, não só para serem futuros professores, um bom diretor, mas também para poder ser um líder da igreja que começa ali no informativo, usando ali à frente, falando um pouquinho, e depois ele pode se transformar num líder da igreja, tá bom? Deus te abençoe, foi muito bom conversar com você, ter esse momento contigo aí, e nos encontramos aqui na próxima semana. Um abraço e até lá.